Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa quinta aula da Liga. Hoje, para a nossa aula, eu convidei o Dr. Davi Bonini, para ele nos contar um pouco o que mudou nos últimos anos na conduta das lesões traumáticas no esporte. Acho que é um tema bem legal para a gente que está ainda aprendendo, né, medicina. Então, para a gente que gosta de praticar esporte e a gente gosta de estudar aí, a gente vê o que eles fazem, né, na conduta aí das lesões. Bom, o Dr. Davi, ele é graduado pela Universidade Federal do Mato Grosso. Ele fez ortopedia e traumatologia pelo Hospital Evangélico de Londrina. Ele é especialista em trauma do esporte pela Santa Casa de São Paulo. Ele tem certificação internacional em medicina esportiva e saúde pelo American College of Sports Medicine. E também ele está fazendo pós-graduação em medicina esportiva pelo Instituto Vita. Além disso, nós dois também, a gente fundou o time RSC e o Núcleo de Pesquisa em Ciências do Esporte, junto com os chefes, o professor Pedro e o professor Diego. E também, eu queria agradecer a Kelly por ter vindo aqui representar a Mantecorp, que é uma farmacêutica, e eles estão patrocinando com coffee para a nossa aula de hoje da Liga. Se você quiser falar alguma Sim. coisinha. Obrigada, Ike. Boa tarde a todos. Eu, juntamente com a Thaís, juntamente com a Aline, nós representamos a Mantecorp Farmasa. Só para vocês saberem um pouquinho do que a gente trouxe aqui, né? A Mantecorp hoje ela participa de toda a jornada de dor do paciente. Então, nós temos desde analgésicos, né, com familiarizador, também família Livium, que é o nosso ibuprofeno, também como a nossa família de anti-inflamatórios, temos o Maxulid, que é a nimesulida, o Ecoxi, que é o Eterocoxib, temos também o Quelac, que é o nosso cetorolaco, que a gente também agora está trazendo para o mercado com alguns diferenciais bem bacanas, e também toda a parte de dor do paciente com dor crônica, como a nossa família Coflex. E é legal que o Coflex ele tem um pouquinho, ele vai para cada perfil de paciente. Então a gente tem Coflex com cálcio, com probióticos, com cúrcuma. E aí, depois, se vocês quiserem mais a fundo, quiser conhecer, o Dr. David também já conhece a nossa linha. Nosso Dr. Davi, perdão. Já conhece a nossa linha. É mesmo para agradecer a todos vocês. Tá? Estamos oferecendo esse coffee hoje. Espero que a aula seja bem bacana, que seja aproveitado. E o coffee também, tá bom? Obrigada por tudo. Entrego para quem? Obrigada. Se você quiser dar. Eu passo o slide. Beleza. Boa tarde a todos, muito prazer, meu nome é Davi. Como o Eike já apresentou, não vou ficar repetindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre essas lesões traumáticas do esporte. Não tem como a gente abordar todas elas, mas eu trouxe algumas das principais e o que teve de mudança de paradigmas, que antigamente, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que utilizava ou realizava o tratamento de um jeito, e hoje em dia a gente tem visto que cada vez mais a prevenção é importante e a movimentação precoce também. Então, começando essa aula, a gente tem esse objetivo de trazer esses avanços da medicina. O esporte está cada vez mais em alta. Hoje em dia, todo final de semana, qualquer lugar que você vai, tem gente correndo. Então, virou uma febre da corrida. Está aumentando cada vez mais. E a gente precisa estar atualizado, justamente para prestar esse primeiro atendimento ao nosso paciente e para trazer sempre as últimas evidências aí de como que a gente pode melhorar tanto a performance como a recuperação do nosso paciente. Eu trouxe então 2 artigos recentes que trazem a epidemiologia das lesões traumáticas. Então hoje a gente vai buscar mais essa parte do trauma e não tanto as lesões crônicas ou as lesões relacionadas a metabolismo. Então, dentre esses 2 artigos, as principais lesões traumáticas, a gente tem lesão do ligamento cruzado anterior, lesão de isquiotibiais, ou seja, aquele estiramento na posterior de coxa, que eu acho que todo mundo já teve alguém conhecido ou já teve esse tipo de lesão, concussão e os entorses de tornozelo, que são as principais causas de procurar o pronto-socorro. Começando então com a lesão do LCA. Então é uma das principais lesões traumáticas hoje do esporte e ela está muito em alta, principalmente nos esportes de alto rendimento, justamente pelo prejuízo financeiro que acaba causando aos grandes clubes
e também para a gente, né? Se a gente, por exemplo, eu sou médico, eu trabalho toda semana, se eu tenho uma lesão da LCA, pronto, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que ficar um tempo afastado, eu deixo de estar operando. Com isso também não deixa de ser um prejuízo à minha carreira, ao meu dia a dia também. É uma lesão que tem muita recorrência, então apesar dos avanços nas técnicas cirúrgicas, a gente ouve falar bastante, o atleta operou há 3, 4 anos, teve uma nova lesão. Então por isso a gente tem que atuar bem na parte de prevenção desse tipo de lesão. E antigamente o pessoal pensava assim, fez a cirurgia, agora vamos fazer repouso, esperou o atleta recuperar, depois a gente volta. Hoje em dia não, a gente faz a cirurgia, na mesma semana já começa a fisioterapia, já começa a movimentação, justamente para auxiliar na cicatrização desse pós-operatório. Então, o mecanismo de trauma, só citando um pouco, né, para vocês já começarem a assimilar algumas ideias, na lesão do ligamento cruzado anterior, a gente tem esse tipo de movimento da imagem inferior à esquerda. Então, a gente tem um valgo do joelho, com a tíbia em rotação externa e a coxa em rotação interna. Com esse movimento de pivô, a gente acaba tendo a lesão do ligamento cruzado anterior, que é bem o que esse jogador teve ali na imagem do meio. Como que seria o exame físico clássico, né, do paciente que tem lesão do ligamento cruzado anterior? Então, na imagem aqui abaixo, a gente tem o teste da gaveta anterior, paciente deitado, joelho 90 graus, a gente vai fazer um apoio na região do pé e vai fazer a translação da tíbia para anterior. Então, esse movimento para frente é o que mostra que o LCA não está funcionando, porque a função dele é justamente impedir essa translação anterior da tíbia. Se ela está vindo, é porque provavelmente ele teve lesão. E outro teste que é o mais sensível é o teste de Lachman, que é o da imagem ali acima. O paciente também deitado, a gente vai deixar o joelho em 30 graus e vai fazer esse mesmo movimento de translação anterior da tíbia. Então o teste é positivo quando a gente tem esse movimento a mais. E aí, o que a gente tem visto hoje em dia? Que a prevenção é muito melhor do que a gente tratar depois que esse paciente já está com a lesão. E quais seriam, né, os principais momentos, né, movimentos para a gente tratar, para a gente prevenir? Então, exercícios de cadeia posterior, principalmente a parte de posterior de coxa, a parte de panturrilha, glúteo. Pacientes estão com bastante controle de core, justamente para ganhar mais estabilidade. Exercícios que buscam fortalecer e fazer o controle de valgo. Então, por exemplo, acontece muito com mulheres por conta da anatomia. A gente pede para ela fazer um agachamento. Quando vai fazer o agachamento, o joelho vai lá para dentro do movimento. Então, vai agachar, o joelho vai para dentro e volta. Esse mecanismo de valgo é o principal para ocorrer a lesão do ligamento cruzado anterior. Então, a gente tem que trabalhar principalmente a musculatura glútea para a gente evitar esse movimento de valgo. Então, travar bem essa região. E isso é um dos fatores de prevenção de lesão do LCA. E hoje em dia, o que a gente tem de novo, então, que é o objetivo da aula? A FIFA criou um programa, chama FIFA 11 Plus, então FIFA 11+. E nesse programa, a gente tem, eu deixei o QR Code para quem quiser acessar, é como se fosse um programa de exercícios para serem realizados antes do treino, no qual ele divide em atletas em 3 fases, né? Então, um atleta de baixo rendimento, atleta de moderado e atleta de alto rendimento. E aí, com base no seu nível de performance, ele passa direcionado os exercícios que você tem que fazer. Nesse plano, ele é dividido em aquecimento, os exercícios para core, controle de cadeia posterior, controle de valgo e exercícios pliométricos, então com saltos, e finaliza com exercício de corrida. Tudo isso já foi validado, ele é aplicado na prática internacionalmente, então a FIFA todo mundo conhece, e é um excelente exercício para a gente passar para nossos atletas, para vocês que provavelmente treinam também, né, já tenham algum interesse no esporte, e consegue prevenir, né, ajudar a diminuir a chance de lesão do ligamento cruzado anterior. Então, quem quiser, depois eu mando também para ele que ele espalha para vocês. O segundo tipo de lesão traumática muito comum seriam as lesões traumáticas relacionadas à parte muscular. Então, principalmente essas lesões de posterior de coxa, que elas acontecem em qual momento? Na desaceleração. Então, muitas vezes a gente tem a parte da frente do quadríceps muito forte, então na hora da explosão a gente tem essa força do arranque,
Mas todo movimento no nosso corpo ele tem os agonistas e os antagonistas. Então, se a gente tem uma aceleração muito forte na região anterior, a região posterior está fazendo essa desaceleração, justamente para evitar da perna ir muito para frente, fazer uma hiperextensão de joelho, por exemplo. Mas a cadeia posterior é muitas vezes negligenciada nos treinos, principalmente pelos homens, né? Ah, não gosto de treinar posterior, não gosto de fazer stiff, não gosto de fazer exercícios direcionados. E tudo isso leva a uma predisposição muito maior de lesão. O que a gente tem na lesão, então? Como a gente consegue observar nessa imagem de ultrassonografia? Na imagem de baixo, a gente tem uma ultrassonografia com uma musculatura normal, onde a gente observa todas as fibras alinhadas, dá para a gente identificar o ventre muscular. E na imagem de cima, a gente não consegue entender praticamente o que está acontecendo. Justamente porque toda vez que a gente tem a lesão, a gente tem esse processo de cicatrização e tem essa falta de organização das fibras musculares. E aí, por isso, tem uma lesão, machuca de novo, justamente porque as fibras não se reorganizaram e o atleta já está ali fazendo a lesão de novo. É uma lesão que tem muita recorrência, justamente pela falha no tratamento. Então, o paciente teve uma lesão, aí passa 7 dias, melhorei, já estou bem de novo, vou lá treinar, vou correr de novo. Faz nova lesão em cima daquela lesão que ainda estava ali, não estava bem cicatrizado. Então, a fim de classificação, a gente tem muitas classificações, mas uma que é importante vocês saberem seria essa que é a mais simples. Ela é dividida em leve, moderada e grave, onde a leve é aquele, senti uma fisgada na coxa, mas, tô bem, não ficou roxo nem nada, no dia seguinte já tô caminhando normal. Enquanto que a grave é aquela lesão que a gente tem uma ruptura na junção miotendínea, geralmente está relacionada a hematomas mais extensos. Então, no outro dia, você vai olhar no espelho e está aquele roxo na posterior. Então, geralmente, isso significa uma lesão mais grave. A gente tem que ter uma abordagem mais cuidadosa com o nosso atleta quando tem lesões nesse sentido. Já na imagem da direita, então, é isso que eu estava comentando da organização das fibras. No segundo dia após a lesão, a gente começa a ter a migração de macrófagos para fazer a cicatrização dessa lesão. E no terceiro dia já começa a ter a migração de células satélite para a gente organizar as fibras. A organização das fibras ela vai acontecer geralmente lá perto do 14º dia depois da lesão. E muitas vezes o atleta não espera esse tempo para completar e aí fica tendo lesão em cima de lesão. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Price ou do Rice. E o que é isso tinha de evidência, né? Então o Rice é dividido em rest, então repouso, o I de gelo, C de compressão e E de elevação. E o que chama mais atenção nessa parte seria o R, do repouso. Então, o paciente machucou, repouso. Não vai fazer nada, não vai treinar, não vai fazer nenhum outro tipo de exercício. E aí, o que a gente tem de novidade? Então, em 2019, teve esse artigo publicado na British Journal of Sports Medicine, onde a gente tem esse novo mnemônico, que seria o Peace and Love. Qual que é a diferença dele para o Rice? Então a gente já começa a ter mais a questão da proteção. Então, por exemplo, o paciente teve um entorse de tornozelo. Então a gente pode fazer uma bandagem e estimular uma movimentação mais precoce, justamente para sinalizar para as células cicatrizarem aquela região. Mas lógico, essa movimentação é controlada, não é nada de voltar à mesma coisa que ele estava fazendo antes. O E de elevação, então mantém justamente para a gente ajudar a drenar aquele edema, drenar aquele hematoma, reabsorver. O A para a gente evitar anti-inflamatórios. Então, se eu preciso das células inflamatórias para sinalizarem para o meu corpo que eu preciso da cicatrização. Se eu usar um anti-inflamatório por 10 dias, eu posso estar atrasando esse processo de sinalização. Então, atrapalhando a cicatrização adequada no meu paciente. Então, hoje em dia, na prática, a gente tem visto cada vez menos o uso de anti-inflamatório, principalmente nas lesões musculares. Então, no máximo ali 2 a 3 dias, se o paciente estiver muito sintomático. Se não, dipirona ou paracetamol para controle da dor e aí já começar com a fisioterapia. Compressão seria o C e educação, o E ali do PIS. Depois disso, a gente tem a parte de optimal loading, que seria justamente para estimular a carga precoce e controlada no nosso paciente. E esse O do LOB seria de otimismo.
Então, hoje em dia, a gente tem visto que cada vez mais a parte cognitiva, a parte de estímulo, a parte emocional do paciente influencia muito no resultado da sua recuperação. O V de vascularização junto com a elevação justamente para drenar o hematoma e o E do exercício precoce. E aí, quando o atleta volta para o esporte? Existe algum critério ou, o paciente está sem dor, beleza, libera ele para voltar a treinar. Então, assim, além da gente não ficar preocupado somente com a dor e somente com a imagem, a gente tem que ver principalmente como está a função do nosso paciente. Então, a gente tem alguns critérios objetivos para avaliar isso. Um dos principais seria a força. Então, o paciente tem que ter pelo menos 90% da força no membro que ele teve a lesão para a gente liberar ele de volta para o esporte. Então, quando a gente tem algumas avaliações objetivas, fica muito mais fácil ter segurança e liberar o paciente para voltar. Como que a gente avalia a força? Pode ser com exercícios, por exemplo, numa extensora ou, por exemplo, numa flexora, a gente faz unilateral e compara. E em grandes centros, a gente tem os isocinéticos, que são aqueles exercícios, aquelas máquinas que elas avaliam a força com gráficos e com isso a gente também tem critérios mais objetivos. Beleza, eu não estou num grande centro, como que eu consigo avaliar isso? Então, a gente pode pedir para o paciente fazer teste de salto, então 10 saltos de um lado, 10 saltos de outro. Teve dor? Teve alguma alteração? Ele cansou mais de um lado do que do outro? Então, isso deve chamar a nossa atenção antes da gente liberar. E testes de potência, então, sprints curtos. O paciente está bem, está sem dor, voltou a fazer ali uma carga de treino, está conseguindo correr, está bem? Então, vamos fazer um sprint. É melhor que esse paciente ele tenha uma dorzinha ou algum problema ali com você, do que você liberar ele e voltar a treinar, ter um problema muito maior lá nos treinos ou até mesmo nas competições. Terceiro ponto, a concussão. Vocês já devem ter visto aqueles casos, por exemplo, num jogo de futebol, 2 atletas batem a cabeça, um vai para o chão, o outro já levanta e quer voltar para o jogo. O que a gente tem de novidade para auxiliar, direcionar e ter mais segurança para os nossos pacientes? Então, a concussão ela varia muito dependendo do esporte. Então, esportes como rugby, esportes de muito contato, geralmente estão mais relacionados à concussão. Sexo feminino, então geralmente o futebol feminino tem mais concussão que o futebol masculino, se a gente for comparar, né, por gênero. E geralmente acontece principalmente ali na fase da adolescência, atletas mais jovens, e muito mais em competição do que nos treinos. Justamente porque na competição o atleta ele quer ganhar, e muitas vezes ele não mede as consequências de uma entrada mais forte ou de uma disputa de bola. Se fosse no treino ele evitaria. O que a gente tem de novo? Então, o SCAT-6, né, o SCAT-6, ele foi uma ferramenta adotada para a gente ter critérios também objetivos na hora de avaliar o nosso paciente. Então, beleza, o paciente teve um trauma ali durante o esporte. O que eu faço para avaliar esse paciente? Então, quem quiser tem o QR Code aqui do lado. A gente aplica esses red flags, esse fluxograma, e avalia se o paciente tem condições ou não de voltar para o esporte. E dependendo do caso, a gente já direciona esse atleta para um atendimento hospitalar, se ele precisar de algum exame de imagem. Então, a ideia do SCAT-6 é justamente para a gente poder ver se o paciente tem condições ou não de ficar em campo. E o paciente que teve diagnóstico de concussão, ele não deve voltar para nenhuma atividade no mesmo dia que teve aquele episódio. Então, por exemplo, algum esporte de contato, uma luta, são 10 lutas no dia. Na segunda, ele teve um caso ali mais grave, você fez o diagnóstico de concussão, você não libera ele para voltar para o campeonato, porque ele falou que não está sentindo mais nada, depois se o seu fluxograma estiver dando algum sinal positivo, tá bom? Então, uma coisa básica que vocês devem levar para a vida, toda vez que a gente for fazer algum atendimento, a primeira coisa que a gente faz, qual que é a primeira coisa que a gente faz? É avaliar a segurança da cena. Isso serve para o pré-hospitalar, isso serve para um atendimento à beira-campo. Então, isso, se for para escolher uma coisa para vocês levarem da aula, é isso. Vai ser pergunta de prova, vai cair na prova de residência, o preceptor vai cobrar de vocês. Qual que é a primeira conduta? Segurança da cena. A cena está segura? Então a gente passa para o próximo passo, que é prestar atendimento ao nosso paciente. Então a gente deve avaliar se o paciente está respondendo ou não, se teve alguma síncope, está desacordado.
e aí com isso a gente vai dando andamento ao nosso fluxograma. A primeira coisa que a gente tem que observar são os red flags. E quais seriam eles? Então, o paciente teve convulsão, desmaio, está com dor na coluna, está com dor, a palpação da coluna cervical, o paciente está com diplopia, teve perda da consciência, teve algum episódio de vômito, o paciente está meio desorientado, então ele não lembra onde está, não lembra o que é o jogo, começa a falar muita besteira, tem alguma deformidade na região craniana, teve queda na escala de Como de Glasgow, o paciente teve algum desses red flags, já não pode deixar ele voltar para o campo. Então, vou voltar para o esporte qualquer que seja ele. O paciente não tem nenhum desses red flags, a gente vai passando pelas etapas até a gente chegar se ele pode ou não voltar para o campo. Por fim, de entorse de tornozelo. O entorse de tornozelo é uma das principais queixas do pronto-socorro, principalmente no pronto-socorro ortopédico, então vai chegar para vocês em algum momento, seja durante a faculdade, seja na residência, seja atendendo um pronto-socorro clínico, ou em alguma cidade interior que vocês são o único médico do lugar. E aí, como que funciona, né, esse atendimento? Ainda mais se a gente estiver falando ali do esporte, de um paciente que deseja voltar para o esporte. Estou ali na beira do campo, o paciente teve entorse no tornozelo, ele não está conseguindo colocar o pé no chão. Esse caso parece ser mais óbvio que a gente não vai deixar ele voltar para o jogo, porque pode ser que tenha alguma lesão mais séria. Mas se a gente estiver ali num pronto atendimento, por exemplo, chegou um paciente que teve uma história de entorse, a gente tem critérios objetivos também para a gente radiografar e avaliar esse paciente, que seriam eles os critérios de Ottawa. Então, quando o paciente chega com incapacidade de caminhar, dor à palpação na região posterior do maléolo lateral, dor na região posterior do maléolo medial, dor na base do quinto metatarso ou na região do navicular, esse paciente precisa de uma radiografia. Então, além de tirar ele do esporte, ele precisa ser radiografado para avaliar se a gente não tem nenhuma fratura ou nenhuma outra lesão. Estou ali na beira do campo, o paciente teve um entorse leve, está bem, está pisando, ele quer voltar para o jogo. Dá para a gente fazer uma bandagem. Então, isso é uma coisa importante para vocês terem sempre, se for, por exemplo, tá treinando lá no atletismo e tudo mais, ter sempre ali uma bandagenzinha. Se precisar fazer uma botinha, se precisar fazer alguma imobilização, já está no jeito ali. O paciente teve um entorse, posso imobilizar com a bandagem e mandar ele para o hospital. Com isso eu já estou diminuindo o edema, já estou diminuindo a dor, deixo ele mais confortável. Então, como primeiro atendimento, é sempre uma excelente opção. E aí, quando a gente fala de entorse de tornozelo, a gente também entra nessa questão do price. Então, que era muito utilizado, era muito difundido, e até esses tempos era o que a gente tinha de mais certo. Então, o paciente torceu o tornozelo, RoboFoot nele, imobiliza, vai ficar 2 semanas sem treinar nada, pé para cima, repouso total. Mas, hoje em dia a gente tem visto que, não, entre o Price e o Peace and Love, a gente teve o Police, que em 2023 teve esse novo artigo, que ele troca o R pelo Optimal Loading. Então o paciente, beleza, torceu o tornozelo, chegou para a gente avaliar hoje. Ele não tem nenhuma fratura, está com um pouco de edema ali na região, a gente pode fazer uma bandagem e pedir para esse paciente começar a fisioterapia no dia seguinte. Na fisioterapia, o paciente está bem, melhorou a dor, a gente já pode começar um exercício com uma bicicleta, que se for uma carga tolerada do paciente, a gente já está estimulando a movimentação, já está estimulando a cicatrização, e com isso a gente consegue fazer com que esse paciente retorne antes ao esporte. Então, são as atualizações que a gente tem que estar sempre... alguém vem perguntar sobre entorse? Você já vira e fala, não é mais repouso. Hoje em dia, conforme a tolerância do paciente, a gente pode ir progredindo para a movimentação. E esse é um detalhe importante, conforme a tolerância do paciente. Então, não é todo paciente que ele vai tolerar bem isso. Tem paciente que precisa um pouquinho mais de tempo. Então, mais exercícios parados, antes de começar com uma bicicleta e progredir para uma caminhada ou para as corridas. Então, eu trouxe uma imagem do Peace and Love, só para ilustrar bem. Então, lembrar que é a proteção, elevação do membro, não utilização de anti-inflamatórios, compressão, sempre explicar bem para o paciente qual que é o passo a passo, qual que é o protocolo, o que a gente está pensando.
Então, primeira semana físio, semana que vem, conforme a tolerância, a gente progride a carga e vai estimulando ele a retornar ao esporte. Essa questão da carga protegida, então usar uma bandagem, usar um talocast, para a gente conseguir dar mais sustentação e ajudar ele a retornar ao esporte. O otimismo faz parte, vascularização e o exercício precoce. Espero que vocês tenham gostado. São muitos temas, então eu trouxe os pontos chaves para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Muito obrigado. Tenho uma dúvida. Por exemplo, você mostrou essa coisa do Peace and Love, mas e aquela coisa de, por exemplo, fazer compressa quente ou compressa fria? Tem alguma indicação para fazer isso? Isso, o contraste, né, que é o nome desse termo, quando a gente faz o gelo e o quente, ele busca justamente cumprir duas partes do Peace and Love. Seria justamente a parte do gelo como um anti-inflamatório ali, natural, né, entre aspas, e a parte do quente para a gente estimular a liberação, a vascularização da região. Então fazer o contraste seria uma boa opção, mas só o quente não. Legal. Isso. A lesão muscular ela aceita melhor o quente, justamente porque a gente quer que tenha as células ali sinalizando. Então poderia utilizar e fica mais confortável também. Mas colocaria os dois também para o meu paciente. Os dois, exatamente. Dúvida? Pensei que tivesse levantado a mão. Mais alguma dúvida? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Qualquer coisa podem me chamar no Instagram aí que a gente conversa. Valeu.